Olá, bem-vindo de volta ao nosso Clube de Pais. Que bom ter você aqui com a gente. E hoje o nosso tema será: será que meu filho fala bem? O que eu devo esperar do desenvolvimento de linguagem e de fala da criança? Aproveitando, não esqueça de, após o vídeo, deixar os seus comentários, suas dúvidas e sugestões, porque este clube é para vocês. Então vamos lá! Sempre surge uma dúvida em relação ao desenvolvimento das crianças. Ouvimos muito que cada criança tem o seu tempo, mas sabemos também que existe um padrão a ser seguido. Então, como saber quando devo levá-lo a um especialista? O que eu quero que vocês entendam é que, de fato, cada criança tem seu tempo. Mas esse tempo, ele já está padronizado quando eu digo, por exemplo, que uma criança pode andar entre 9 meses e 1 ano e 3 meses. Esse já é o tempo de cada um. Quando uma criança chega naquele padrão esperado e ela não atinge aquele marco do desenvolvimento, ela precisa ser investigada. Não necessariamente ela tem um problema, mas a investigação por um especialista vai fazer com que a família seja orientada e fique também mais tranquila com relação a isso. Então lembrem que o tempo que eu vou dizer aqui já é o limite, já é o marco final do desenvolvimento. Muitas crianças começam antes dessa data que eu vou dizer para vocês e não tem problema nenhum, pelo contrário. Agora, chegou uma determinada idade e a criança não está fazendo aquilo que é esperado para o seu desenvolvimento, os pais devem estar atentos e devem, sempre que for necessário, passar por uma avaliação. Quanto mais cedo há uma intervenção, muitas vezes um estímulo, uma orientação, melhor é o desenvolvimento desta criança. Então vamos falar um pouquinho do desenvolvimento esperado da linguagem e da fala. Dos 9 aos 14 meses de idade, a criança deve dizer a sua primeira palavra com significado. Ela não vai dizer essa palavra corretamente. Ela pode dizer, por exemplo, mamã para mamãe, papá para papai, né? Ela vai usar um som que ela conhece, mas isso tem um significado. Ela sempre usa esse som para se referir à mesma coisa. Aos 18 meses, que é 1 ano e meio de idade, a criança deve ter no seu vocabulário pelo menos de 10 a 20 palavras com significado. O desenvolvimento da criança ele é muito rápido. De 1 ano e meio, que ela deve falar de 10 a 20 palavras, aos 2 anos, ou seja, 6 meses depois, nós esperamos que o vocabulário dessa criança passe para de 100 a 200 palavras com significado. É também nessa idade de 2 anos que ela começa a formar frases simples. O que são as frases simples? São quando ela une 2 palavras para pedir algo que ela deseje. Então, por exemplo, se antes ela só falava água para água, agora ela diz quer água. Então ela começa a unir 2 palavras formando frases simples. Os 3 anos é um grande marco do desenvolvimento da linguagem e da fala da criança, porque aos 3 anos, um adulto que não conhece a criança, portanto, não é um familiar e não é a professora, que são pessoas que convivem diariamente com a criança, tem que serem capazes de entendê-la. Então, aquela pessoa que muitas vezes você encontra na fila do supermercado e pergunta o nome da criança, se ela vai na escola, né? Essa pessoa tem que ser capaz de entender o que uma criança de 3 anos fala. E nós também esperamos que aos 3 anos a criança compreenda o que o adulto fala para ela. Os 4 anos é uma idade em que a criança já deve falar tudo corretamente. Talvez ela ainda não fale o som do R. Caso ela não fale apenas o som do R, mas todos os outros sons ela fala corretamente, ainda podemos esperar mais um pouco. Mas aos 5 anos chegamos ao limite da fala, de estar falando corretamente.
Por que isso é importante? Isso é importante porque nesta idade a criança já começa a entrar em processo de alfabetização. E se ela estiver falando errado, provavelmente ela vai ter muito mais dificuldade na hora de aprender a ler e a escrever também. Então, vocês devem estar se perguntando: como é que eu posso estimular o meu filho para que ele chegue aos 4, 5 anos de idade falando corretamente? Primeira coisa, tenha consciência que tela não estimula nem fala nem linguagem. TV, vídeo, celular não é estímulo, porque embora a televisão, os vídeos falem com a criança, não há interação. E o que estimula a linguagem da criança é a interação, as conversas, as brincadeiras de faz de conta. Ler para ela, contar histórias, cantar com ela, conversar sobre tudo o que ocorreu durante o dia, o que ela está fazendo, o que ela gosta de fazer. É necessário dar espaço para que ela fale, ouvir com atenção e estar de fato com ela quando conversam. Na hora de corrigir a criança, muitas vezes cometemos erros e acabamos reforçando o falar errado. Então, primeira coisa, nunca fale de maneira infantilizada com a criança. Não fale errado com a criança, nem repita o que ela fala. Lembre que você, adulto, é o modelo. Nós costumamos achar graça, achar bonitinho algumas palavras que a criança fala errada. E com isso, pedimos para ela repetir a tal palavra para as outras pessoas. Fala tal coisa para a vovó, fala tal coisa para a titia. E a gente vai então reforçando o erro. Também não podemos corrigi-la o tempo todo. Devemos apenas repetir corretamente o que foi dito. Então, se a criança diz teada, você diz: você quer água? Que delícia de água. Você repete apenas o correto. E na hora de corrigir, nunca diga não é assim, é desse outro jeito. Porque ao repetir o errado, você reforça o erro da criança. E quando ela for falar novamente, ela vai lembrar dos dois. E a tendência é que ela volte a falar o errado, que é o que ela está acostumada. Quando eu devo encaminhar para um profissional para uma avaliação fonoaudiológica? Sempre que eu observar qualquer atraso nessa fase do desenvolvimento. Não espere. Atrasou, procure um especialista, procure um fonoaudiólogo e a criança terá muito mais sucesso no seu desenvolvimento. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!